Bom dia pessoal, aqui é Arnaldo, mais conhecido por Marco Vira. Estou cá neste canal, criado no YouTube, a fim de abordar apenas temas ligados à eletricidade. Dentro desses temas nós vamos falar de tudo ligado à parte elétrica, desde a geração até ao consumo. Então, na tela seguem os meus contactos, endereço eletrônico, depois iremos partilhar os links no YouTube para que tenham acesso ao vídeo na plataforma, tenham acesso aos apontamentos. Pedimos que comentem, tenham vossos comentários, sugestões daquilo que acham que a gente tem que melhorar e também deem vossos likes, subscrevam-se no canal. Este é o único apoio que nós pedimos a vocês para que façam isso e partilhem bastante o link para os que não têm acesso. Então, indo mais adiante, nós, dentro da área elétrica, vamos falar primeiramente da parte de subestações, depois vamos falar de linhas, depois vamos falar da parte de geração. Então, dentro das subestações, nós vamos falar dos equipamentos que compõem a subestação. Afinal, essa subestação só existe através deles. Então, vamos falar dos equipamentos que compõem a subestação, cada um deles, como é que funciona, mas para já nós escolhemos uma área que é muito importante e faz parte do nosso problema do dia a dia, que é a qualidade de energia. Então, dentro do tema qualidade de energia, nós escolhemos, vamos falar dos equipamentos da subestação que são responsáveis para garantir a boa qualidade de energia nas nossas casas, nas nossas fábricas e nos outros nossos consumidores. Portanto, dizer que os equipamentos responsáveis pela qualidade de energia falar desses equipamentos é o mesmo da gente falar dos equipamentos de compensação de potência reativa. Existem vários equipamentos, mas cá nós vamos falar apenas de 3 equipamentos, que são reatores shunt, filtros de harmônicas e bancos de capacitores. Devido ao volume da informação, nós dividimos isso em fases. Então, são 3 equipamentos e vamos falar também, repartimos em 3 aulas. Então, cada aula vai acontecer no seu devido tempo e depois iremos fazer a gravação, deixaremos lá no canal. Pedimos que deem a vossa sugestão, se existirem dúvidas também podem apresentar, os estudantes podem também pedir uma aula que a gente dê e aí nós vamos priorizar e assim seguiremos em frente. Então, indo mais adiante, vamos falar hoje de reatores shunt e teremos aqui uma questão referente a reatores shunt, vamos falar de reatores, explicar como é que são, o que são esses reatores, como é que funcionam e onde é que nós encontramos esses reatores. Então, cerca de reatores shunt são equipamentos usados para a compensação de potência reativa capacitiva gerada pelas linhas de transmissão de energia elétrica. Então, como é que esses reatores são constituídos, como é que são compostos? Cá trago um exemplo prático em que nós temos visto nas subestações, mas alguns de nós até podemos ficar com dúvidas se este equipamento que é um transformador, é um reator. Então, dizer que os reatores eles subdividem-se em 2 tipos. Tem o reator a óleo e reator a seco. Então, aqui vamos falar do reator a óleo, depois, a posterior, lá no final, vamos falar do reator a seco, que é muito simples. E vamos mostrar ali as imagens do campo, que nós encontramos no campo, e também tem vários modelos. E pronto, mas já vamos falar de reator a óleo. Dizer que os reatores a óleo, eles existem 2 tipos. Tem reator trifásico e reator monofásico. Mas, em termos do seu aspecto construtivo, estes reatores são extremamente semelhantes a um transformador. Quem olha para um reator, em algum momento, pode até pensar que é um transformador. Mas qual é a diferença entre um reator e um transformador de potência? Pronto, isso iremos falar a posterior. Conforme a gente disse, o reator é um equipamento que tem como função, não é? Que tem como função absorver a potência reativa capacitiva gerada nas linhas de transmissão de energia elétrica. Então, vamos estudar isso, potência reativa capacitiva. Essa potência, como é que aparece nas linhas? Por que ela é gerada? E
Por que o reator está lá? Ele está lá para absorver essa potência reativa, né? Através da redução de tensão e eliminação também do efeito ferrante da linha de transmissão. Depois vamos falar disso, como é que essa tensão é reduzida. Se é reduzida é porque a tensão sobe no sistema, não é? Sobe nas linhas de transmissão. E isto é no receptor, né? Não na fonte receptora, não no emissor. Então, como é que essa tensão ela sai com um valor no emissor, na geração, e chega no receptor com um outro valor muito alto. E está lá o reator para poder baixar esse nível de tensão. E esta ação de baixar essa tensão, como é que a gente chama, né? Na prática, tecnicamente, como é que a gente chama? Então, cá está um exemplo de reator trifásico e reator monofásico. Então, o reator trifásico ele é alimentado por tensões trifásicas, então 3 fases, enquanto que o monofásico ele é alimentado por uma tensão trifásica, mas é uma fase, né? É alimentado por uma fase, porque vai pegar exatamente, diretamente da linha por fase, então vamos ter um único reator. Enquanto que este trifásico ele vai pegar as 3 fases, cada fase vai num buchinho, conforme vem, ele tem 3 buchinhos com alimentação, que vão receber alimentação, né? Alimentação trifásica, enquanto aqui tem um buchinho que vai receber a alimentação monofásica. Então, qual é a diferença entre o reator e um transformador em termos de aspectos construtivos? Nós temos que, primeiro, o transformador de potência, estamos a falar de transformador de potência e não de potencial ou transformador de corrente, que são equipamentos de medição. Então, vamos falar do reator, do transformador de potência, dizer que o transformador de potência, ele tem 2 enrolamentos, enrolamento primário e enrolamento secundário. Qual é a sua função? É de elevar ou reduzir as tensões, né? Reduzir as tensões. Se ele vai elevar, então chama-se transformador abaixador. Se vai falar de elevador, se vai reduzir, ele vai chamar-se um transformador abaixador. Aqui está um exemplo de um transformador, não é? De um transformador que neste momento ele tem 2 enrolamentos. O enrolamento primário ligado em estrela, este aqui, no lado direito, e enrolamento secundário também ligado em estrela. O primário, ele recebe uma alimentação, recebe alimentação trifásica VA, VB e VC, enquanto que o It's secundário 12 vai hours. tirar também tensões trifásicas com base na sua razão de transformação, que esse transformador pode ser um elevador ou abaixador. Enquanto que o reator, aspectos construtivos, ele é composto por apenas um enrolamento. Então, tem um enrolamento que recebe tensões trifásicas VA, VB e VC. Estamos a falar de um reator. Este é um reator trifásico, enquanto que a sua saída está em estrela aterrado. Então, ele tem apenas um enrolamento em estrela aterrado. Então, qual é a função do reator? O reator tem como função absorver a potência reativa capacitiva, não é? Como estávamos a dizer, potência reativa capacitiva gerada pelas linhas de transmissão de energia elétrica, reduzindo a tensão, e isto faz com que ele elimine o efeito ferrante nas linhas de transmissão. O termo shunt está a dizer que ele é derivação, é um reator de derivação. Simplesmente ele é instalado em paralelo com a linha de transmissão ou com o barramento. Então, cá vamos explicar exatamente como é que o reator, não é? Como é que o reator absorve esta potência reativa capacitiva, como é que esta potência é gerada na linha. Nós falamos que ela absorve a potência reativa capacitiva, não é? Que é gerada nas linhas de transmissão, reduzindo, através da redução da tensão, está a dizer que quando existe essa potência, então a tensão sobe. Então cá estão uns exemplos que vamos explicar detalhadamente como é que primeiro a tensão sobe na linha, como é que ela eleva, e depois elevando essa tensão através da potência, através da energia reativa, dessa tensão, como é que sobe e como é que aparece lá na linha. Então nós temos cá um diagrama unifilar que compõe uma linha real, a prática está cá embaixo. Esta é uma linha trifásica, mas nós colocamos só uma fase, né? Para questões só de explicação didática. Então, o que acontece?
nós temos que saber que temos aqui um emissor, uma subestação S1, né, que vai emitir uma tensão com um certo valor, que é a tensão V1, e depois temos a subestação receptora. Imaginemos, por exemplo, em Moçambique, a subestação emissora, vamos supor que está em Chimoio, por exemplo. Pronto, está uma subestação que está em Chimoio, a subestação receptora, vamos supor que está na Beira, por exemplo. Então, de Chimoio para Beira, pronto, tem uma linha de transmissão que vai carregar a energia aqui com uma certa tensão, V1, e chega na Beira com a tensão V2. Então, nós temos que saber que o condutor ele é carregado positivamente, enquanto que a Terra ela é carregada negativamente. Então, entre o condutor e a Terra existe aqui uma distância, um espaço, e que através dos eletrões, as cargas que nós temos aqui na linha, nós temos cargas positivas na linha e a Terra é carregada negativamente, então isto cria uma diferença de potencial. Se nós olharmos aqui esse espaço, ele forma um capacitor. Então aqui cria uma diferença de potencial e surgem capacitâncias naturais ao longo da linha. Dizer que quanto maior for o comprimento da linha, maior são as capacitâncias naturais, que nós chamamos de capacitâncias parasitas, não é? Que elas são geradas aqui através da diferença de potencial. Então, essas capacitâncias naturais, elas injetam uma potência reativa capacitiva, que esta potência vai elevar a tensão na subestação receptora. Então, em algum momento, nós nas subestações receptoras, nós mesmo na emissora, nós colocamos uma chave seccionadora na subestação. Para quê? Qual é a função dessa chave? A função dessa chave é para, quando nós estamos a desligar a subestação, nós temos que aterrar. Por quê? Porque ainda a linha contém uma energia residual criada que é proveniente dessas capacitâncias naturais. Então, nós aterramos a linha e assim estancamos esta energia residual que existe lá na linha, gerada por capacitâncias naturais. Então, no final da linha, quando existem essas capacitâncias que vão elevar automaticamente a tensão na linha, o receptor vai chegar com uma tensão maior. Então, há necessidade de nós instalarmos reatores. Nós instalamos reatores para quê? Para ele consumir essa energia capacitiva gerada, né? Essa energia capacitiva que é criada na linha de transmissão de energia elétrica, mas gerada através de capacitâncias naturais. Então, como é que isto se manifesta? Então, como é que isto acontece? Do jeito que estávamos a explicar, que esta energia, o que é que ela faz? Ela eleva a tensão na linha. E ao elevar esta tensão, automaticamente a tensão no receptor ela chega com um valor diferente do valor em que essa energia foi emitida. Vamos ver o caso do lado direito. Nós temos aqui a tensão, ela vai subir, não é? Ela sai aqui com um certo valor. Imaginemos que é uma tensão que sai com 500. Vou postar esta. Imaginemos que é uma tensão que sai com 500 kV na subestação 1. Se este sistema não tiver uma compensação, não tiver aqui reator que vai absorver, através do efeito capacitivo da linha, a tensão vai subindo. Aqui, sem nenhum reator, essa tensão pode chegar na subestação 2 a 600 kV. Se nós colocarmos um reator, a tensão pode baixar, por exemplo, para 540 kV. E se colocarmos o segundo reator, ela pode baixar para 500 kV, que significa que a tensão saiu com 500 e chegou com 500. Então, isto aqui, o efeito ferrante já foi eliminado na sua totalidade e a linha já está compensada, em que é uma das funções do reator, que é compensar a energia reativa. Então, compensar a tensão da linha. A tensão sai aqui com 500, chega, não é? Chega aqui com 500, essa linha está totalmente compensada. Portanto, se a quantidade dos reatores tem a ver com o dimensionamento, durante os cálculos são dimensionados os geradores e os engenheiros prontos, né, decidem
em função aos custos, veem quantos reatores podem usar, se vão usar um reator, se vão usar dois. Então, esses estudos são feitos e pronto, tomados a decisão. Então, em algum momento, nós vamos encontrar um reator, às vezes vamos encontrar 2 reatores, às vezes vamos encontrar 3 reatores, isso tem a ver com o dimensionamento. Então, existem situações em que temos este caso aqui. A linha é longa e nós dimensionamos e encontramos um reator que nós colocamos cá para poder compensar, só que durante o funcionamento da linha, a tensão em certo ponto ela mantém-se alta. Imaginemos, por exemplo, uma subestação que começa de Chimoio e depois vai até na beira. Então, até na zona, imaginemos, a zona do enxope, não é? Quando tu colocas o reator na subestação da beira, vamos ver que num certo ponto, na zona do enxope, por exemplo, ou dondo, a tensão ela sobe. Naquele ponto que ela sobe, então tem que se fazer uma compensação. Como é que é feita uma compensação? Tem que se construir uma subestação, que é o caso desta situação aqui. Faz-se um seccionamento da linha naquele ponto, coloca-se uma subestação e dentro dessa subestação põe-se elementos de compensação de energia reativa, né? De potência reativa. Coloca-se lá reatores, de modo que naquele ponto a tensão chega ao valor igual à tensão emitida na subestação emissora. Então, existem situações em que, em algum momento, nós nos perguntamos, podemos ver uma subestação no mato, né? Quer dizer, a gente vê uma subestação num certo local no mato e nos questionamos, mas por que construíram essa subestação aqui? Né? Se não havia outro local para poderem construir essa subestação, esta é a razão que faz com que existisse uma subestação naquele ponto. Por exemplo, temos um caso prático. Nós temos subestação em Vilanculos, que está sendo construída lá, temos uma subestação em Vilanculos, depois a linha sai de Vilanculos para Maputo, que é a subestação de Matalane. Mas quando chega em Gaza construiu-se uma outra subestação, fez um seccionamento. Então, em algum momento as pessoas se perguntam, mas por que construíram essa subestação aqui? Não havia outro local para fazer? Não, é que neste ponto, né, devido ao efeito Ferrante, mesmo com a compensação, a tensão era alta. Então, como a tensão era alta, então teve que se fazer uma subestação de seccionamento, seccionar a linha naquele ponto através de construção de uma subestação e colocar lá os reatores. Então, na prática, como é que isto acontece? Estes são reatores a seco, deixa ainda voltar cá para poder ainda voltar a falar disso. Nós, durante o funcionamento da linha, né, com a existência das capacitâncias naturais, elas vão subindo a tensão da linha. A tensão da linha vai aumentando até chegar com um certo valor no receptor. Então, é preciso que seja feita uma compensação. Né? Compensar esta linha, que é colocar um equipamento que vai absorver a elevação, porque as capacitâncias naturais, o que é que elas fazem? Elas elevam a tensão da linha. Então, quando elevam a tensão da linha, tem que se colocar o equipamento que tem como função de reduzir essa tensão, manter o valor original da fonte de emissão de tensão. Então, neste momento que é o reator. O reator como é que é? Ele é um consumidor de energia. Ele consome, ele absorve a potência reativa, né? Ele baixa a tensão. Quando a tensão eleva, ele baixa. Enquanto que o banco de capacitores, ele é um injetor. O banco de capacitores comporta-se de forma contrária ao reator. Né? Então, o reator consome enquanto que o banco de capacitor injeta. Mas o banco de capacitor vamos falar a posterior. Então, aí tem que ser feita uma compensação. Então, o efeito, né, a ação de reduzir a tensão na subestação, no receptor, de modo que a tensão no receptor seja igual à tensão no emissor durante a sua elevação. Esta ação a gente chama de compensação. Né? Compensação. Como é que é feita? Nós vimos que as capacitâncias, né, as capacitâncias naturais, o que é que elas fazem? O capacitor, como é que ele faz? Ele eleva a tensão. Né? Eleva a tensão injetando a potência reativa e ele eleva a tensão. Enquanto que o reator, o que é que ele faz? Ele consome a potência reativa, reduzindo exatamente a tensão. Isso é que a gente chama de uma compensação reativa. E
Vamos falar de um outro caso prático, né? Estávamos a falar aqui de construção de subestação, vamos falar de um outro caso prático, que é o caso de reatores a seco. Então, os reatores a seco têm a mesma, têm a mesma função dos reatores a óleo, apenas a diferença está nos seus aspectos construtivos. Aqui tem vários exemplos, né, de reatores a seco. Eles são constituídos por um enrolamento encapsulado. Temos visto esses equipamentos na subestação, tem terminais cá de entrada e saída. Eles são instalados por cima dos isoladores. E pronto, tem vários modelos, vai encontrar nas subestações vários modelos. Depois tem também os reatores trifásicos, tem monofásicos. E pronto, este é o caso dos reatores trifásicos, estes que parecem transformadores em seco, mas não são. Tem apenas um enrolamento, enquanto que esses são os monofásicos. E dizer que outra função de reator, né, outra função de reator é eliminar as correntes de curto-circuito. Né? As correntes de curto-circuito. Então, essa é uma das funções dos reatores. E pronto. As próximas aulas nós vamos falar dos filtros de harmônicas. Cá nós temos uma pergunta muito engraçada, né? Ainda que fala de reatores, temos uma pergunta muito engraçada. Nós estamos a dizer que a tensão sobe na linha. Então, estamos habituados a falar de queda de tensão. A elevação de tensão na linha chama-se efeito Ferrante. É a elevação de tensão na linha, enquanto que a queda de tensão na linha, a diminuição de tensão chama-se queda de tensão. Então, quem é responsável por a elevação de tensão? Não é? A linha de transmissão, este é um modelo pi, contém admitâncias capacitivas paralelas, que é aquilo que nós estávamos a falar lá. Essas admitâncias são geradas por capacitâncias naturais. Elas têm como função elevar a tensão, enquanto que o condutor na linha ele contém uma impedância, o próprio condutor contém uma impedância e essa impedância ela é responsável pela queda de tensão. Então, na prática, quando é que a tensão sobe na linha e quando é que ela baixa? Durante o funcionamento da linha, quando a linha está a operar em vazio, né, em carga leve ou então em vazio, o que acontece? A tensão vai aumentar na linha. Por isso, os responsáveis engenheiros técnicos de monitoramento de qualidade de energia devem ficar atentos quando uma linha que tem cargas indutivas, muitas cargas indutivas. O caso de usinas de processamento de carvão, usinas de processamento de arreias pesadas, num dia, por exemplo, de manutenção em que a usina está desligada, ela não está a funcionar, tem que saber que se energizar a linha está energizada, mas a carga lá está vazia, está a funcionar a 5%, então ele tem que saber que a tensão vai subir na linha. E com este aumento de tensão é necessário exatamente acionar os equipamentos de compensação para que eles consigam absorver toda a energia reativa capacitiva que será gerada na linha devido ao efeito de funcionamento da linha com carga leve, né, ou em vazio. E quando a linha opera em carga, né, em carga cheia, quando a carga estiver a um valor muito alto, o que acontece? Através das correntes, a tensão na linha cai. Então, nós temos que dar tensão. Aí entra o banco de capacitores para poder elevar. Por isso, esses elementos devem existir na subestação. Então, temos banco de capacitores, que ele vai fazer o que? Vai elevar a tensão. Quando a tensão ela baixa, ele eleva, de modo que mantenha no receptor a tensão igual à do emissor. Então, imagine que no sistema de queda de tensão, a tensão é enviada na subestação emissora a uns, por exemplo, 250 kV ou 220 kV, ela vai chegar no receptor a 170 kV. Então, aqui há uma queda de tensão, o banco de capacitor ela entra e injeta a tensão, que é para essa tensão manter a 220. Então, o elemento que mantém a tensão a 220, quando a carga é alta e há essa queda de tensão, é o banco de capacitores. Enquanto que o reator
ele vai consumir atenção quando a linha está a funcionar em vazio. Então, na prática, aí está a diferença entre esses dois elementos. Um, ele atua quando a linha está a funcionar em vazio e o outro atua quando a linha está a funcionar em carga cheia. Então, muito obrigado. Até a próxima aula.